Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Ao longo desta aula falamos sobre conceitos iniciais das medidas de dispersão. Professor, me fala aí, medida é número, exato, medidas são números que você utiliza para tentar entender, avaliar, compreender uma certa pesquisa, uma certa distribuição. Medidas de dispersão também poderiam ser chamadas medidas de variabilidade, servem para você tentar compreender e conseguir compreender se os valores que você coletou são valores todos próximos, todos parecidos, ou são valores diferentes e muito diferentes uns dos outros. Dá um exemplo, quer ver? Suponha que eu colete 3 valores. Um valor é o número 3, o outro é o número 3,5 e o outro é o número 4. 3, 3,5 e 4 são valores parecidos, são valores próximos, são valores concentrados, próximos uns dos outros. Imagine que eu colete agora outros 3 valores. Número 3, número 19 e número 120. Caramba, são valores muito diferentes um do outro. Um é o 3, o outro é o 19, que é bem maior, e o outro é o 123, que é muito maior. Perceba que nesse caso, os valores não estão concentrados, não são valores próximos, são valores distantes uns dos outros. Falamos que são valores dispersos. Dispersos são distantes, são longe um do outro. Na estatística ou em estatística, saber a média é muito importante, mas saber a dispersão dos valores, saber se os valores são concentrados ou não, é tão importante quanto. Porque lembre bem, a média costuma ser uma medida, um parâmetro, que nós utilizamos para tentar entender qual é o tipo da distribuição. Porque a média normalmente acompanha a maioria. A média, ela segue a maioria dos valores. Onde está a média, subentende-se, fica a maioria dos demais valores. Porém, se a dispersão for muito grande, se os valores forem muito diferentes uns dos outros, isso não acontece. Essa concentração de valores ao redor da média, ela não é tão grande assim. E aí a média perde um pouco do valor. Ela perde muito a sua eficácia. Por isso que nós normalmente calculamos uma medida de tendência central, preferencialmente a média, para que nós possamos entender onde ficam a maioria dos valores próximos da média, e também calculamos uma medida de dispersão, de variabilidade, para que nós possamos entender se os valores da minha pesquisa são valores próximos uns dos outros ou são muito afastados, dispersos uns dos outros. E nesse caso, eu terei medidas, eu terei atitudes importantes a tomar. Uma delas, por exemplo, é quando eu trabalho com amostragem, quando eu tenho uma população que é muito grande ou é infinita, inalcançável, e eu tenho que tomar uma amostra, se eu sei que a dispersão é pequena, se eu sei que os valores da minha população são todos valores próximos, eu posso pegar uma amostra pequena, por exemplo. Se eu tenho uma população e eu vou pegar uma amostra, e eu sei que os valores da população são dispersos, são valores distantes uns dos outros, eu tenho que pegar uma amostra maior, porque uma alta dispersão, ela acarreta que a minha amostra tem que ser maior. Uma baixa dispersão acarreta que a minha amostra pode ser menor. E são efeitos, portanto, do fato de você conhecer a dispersão de uma certa distribuição. Vários são os valores que nós podemos usar. Várias são as medidas desse conjunto chamadas medidas de variabilidade ou também de dispersão. E é importante que eu comente algumas delas contigo. Coloco aí em sua tela nesse momento conceitos iniciais de medidas de dispersão, e aí eu coloco lá medidas de variabilidade, lembrando, variabilidade sinônimo de dispersão, certo? Colocarei aqui, quando nós estamos dispostos a avaliar qual é a dispersão de um grupo de valores, qual é a dispersão de uma distribuição, de uma pesquisa que eu fiz, é sempre importante que eu então saiba que eu tenho algumas opções à minha disposição. Essas opções que estão à minha disposição começam com a amplitude, que é muito pouco utilizada, muito pouco mesmo utilizada, mas existe, nós então falaremos para você com calma sobre a amplitude. Uma outra forma de você tentar entender aqui sobre
a dispersão é você usar aquilo que se conhece como diferença interqualítica. É uma forma de você avaliar a dispersão usando os quartis, usando o primeiro quartil e o segundo quartil. Entende-se que a distância entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, ela é importante, ela avalia para nós a variabilidade. Temos uma outra também muito importante, denominada coeficiente interquartil, ou simplesmente coeficiente quartílico, que também utiliza os quartis, também utiliza aqui para nós coeficiente quartílico, também usa os quartis como maneira de tentar entender a dispersão, se os valores são próximos ou são concentrados. Temos ainda o desvio médio, alguns diriam desvio absoluto médio, eu direi aqui tão simplesmente o desvio médio é uma forma bastante eficaz de você avaliar qual é a dispersão. Temos depois aquilo que nós chamamos de variância, essa muito famosa, muito importante. A variância está entre as principais medidas de dispersão. Após a variância, temos também o desvio padrão. O desvio padrão é sempre uma medida importante para que você possa avaliar qual é a dispersão da sua distribuição. Temos, por fim, o coeficiente de variação e temos ainda a variância relativa. São essas, em regra, coeficiente de variação. Lembrando que não é a mesma coisa que eu mencionei acima. O coeficiente de variação não é a mesma coisa que o coeficiente quartílico. Alguns chamariam coeficiente de variação quartílico é uma coisa, o coeficiente de variação é outra coisa. E uma última forma de você também avaliar qual é a dispersão é a variância relativa. Beleza, prof? Entendi que essas são as principais maneiras. Variância relativa. Joia! Entendi o que você está falando. Se perguntarem para você um dia, ó, quem são de fato as medidas de dispersão, são essas que você está olhando aqui. Algumas delas são melhores, outras são piores, algumas se aplicam a uma situação, outras se aplicam a outras situações. As principais, efetivamente, são a variância e o desvio padrão. São as principais, as que mais você tem que saber, porque além de elas poderem conseguirem nos ajudar a entender qual é a variabilidade, elas também nos auxilia. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui para você. Pronto. Eu dizia, né, que as mais importantes são ali a variância e o desvio padrão, e que além da variância e do desvio padrão nos ajudarem a compreender qual é a dispersão, elas são aplicadas em outros assuntos e por isso estão no rol das mais importantes. Mas eu mencionei aqui para você todas as medidas de dispersão, que, como já disse, tem por objetivo dizer ao estatístico se um certo grupo de valores é próximo ou afastado. Se o grupo de valores é formado por números muito parecidos, ou nem tão parecidos, ou diferentes. Eu vou desenhar isso aqui, talvez você entenda melhor. Quer ver só? Imagine que eu mostro para você isso aqui, ó. Eu pego lá uma reta, coloco uma reta aqui, e aí eu coloco para você, que aqui é o zero, pronto? Aí eu vou colocar aqui, um número fica aqui, aí o outro número fica aqui, o outro número fica aqui, o outro número fica aqui, o outro número fica aqui. Você percebe que esses valores são valores próximos, são valores altamente concentrados. Eles são números próximos uns dos outros. Agora você supõe uma nova forma de enxergar isso aqui. Quando eu vou lá para você e coloco o mesmo zero, e aí eu coloco assim, um número fica aqui, outro número fica aqui, outro número fica aqui, outro número fica aqui, outro fica aqui. Olha como já é bem diferente a concentração, como eles são menos próximos uns dos outros, menos concentrados uns dos outros. Para que você possa enxergar isso da maneira apropriada, faz o seguinte. Eu vou criar um exemplo aqui e você compreenderá o que eu estou falando. Exemplo. Vamos supor que eu trago para você dois grupos de valores. E eu vou desenhar esses grupos de valores e você então olhará isso para mim. Primeiro grupo de valores, número 2, número 2, número 3, número 3, número 3, número 4, número 5.
Fechou? O segundo grupo de valores será esse aqui. Número 1, número 3, número 3, número 5, número 7, número 12, número 15. Fechado? Agora eu vou desenhar isso para você. Coloco uma reta, colocada a reta, vou colocar o seguinte. Esse lugar aqui é o número 2. Como apareceu duas vezes, vou colocar dois pontinhos. Ó. Número 1, número 2. Duas vezes o número 2. Esse risquinho aqui, ele vai ser o número 3. Como ele apareceu 3 vezes, vou colocar assim, ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O número 4, ele apareceu uma única vez. Vou colocar só uma vez aqui. O número 5 apareceu uma única vez. Aqui é o 4, aqui é o 5. Vou colocar uma única vez. Agora eu vou pintar essa parte em amarelo. Vou pintar aqui, ó, onde eles se concentram. Essa é a região em que esses valores ficam. Beleza? Agora vou fazer a mesma coisa com o grupo de valores que está embaixo. Agora eu vou lá, pego para você... Coloco uma reta. Vou começar então com o seguinte. Aqui fica o número 1. Ele apareceu uma vez só. Aí eu coloco uma bolinha. O número 3 apareceu 2 vezes. Vou colocar aqui, ó, número 3. 1, 2 vezes. O número 5, 4, 5. Ele apareceu uma vez só. Então, uma vez só. O número 7 apareceu uma vez só. Coloco uma vez só. 8, 9, 10, 11, 12... O 12 apareceu uma vez só, E o 13, 14 e 15 apareceu uma vez só também. Eu vou agora pintar a região em que eles aparecem, tá bem? Ó, vou pintar essa região aqui e aí eu tenho que chegar lá também. Pergunto a você, em qual dos dois exemplos os valores estão mais concentrados? No primeiro. No primeiro grupo de valores, a concentração ao redor do 3. O 3 é o valor que mais apareceu. O 3 é o valor da moda. Provavelmente, se eu calcular o valor da média, vai ficar próximo do número 3. Existe uma concentração ao redor do 3, sem dúvida nenhuma. Quando eu olho aqui o segundo exemplo, não tem concentração nenhuma, cara. Até tudo bem. Apareceu o 3 2 vezes, mas olha como não há concentração. Existe uma dispersão. Lembra quando você assistia? Não sei se você passou por isso algum dia, em estar em alguma manifestação, algum show, algum tipo de evento, e vem a polícia e fala dispersa, e manda dispersar. O que é dispersar? É afastar as pessoas, é afastar a multidão. Aquele grupinho ali está concentrado, e vem a polícia e manda você dispersar. Vão cada um pro seu canto. Não, pode parar com essa concentração de pessoas aí. A ideia é a mesma desses termos. Só que, claro, quando você olha os dois exemplos, quando você olha para esse exemplo aqui e você olha para esse exemplo aqui, fica muito evidente a situação. Claro, evidente que só de você bater o olho aqui, você já sabe que existe alta concentração. Que o que mais se repete é o 3, e existe uma concentração de valores próximos ao número 3. E quando você olha para esse grupo de valores, já você percebe que não tem concentração. São todos valores diferentes, com exceção ao 3, são valores todos diferentes uns dos outros e distantes. O número 1 é distante do número 15, mas não é para esse caso. Imagine uma pesquisa densa, suponha uma pesquisa com muitos elementos, com muitos números. Como que você consegue, em um caso mais complicado, nem tão visual assim, saber quando existe maior dispersão e quando existe menor dispersão? É aí que entram as medidas de dispersão. São números que ajudarão o estatístico a saber precisamente, exatamente, qual grupo é mais disperso, qual grupo é menos disperso. E através desse valor que é exato, através desse número, eu poderei comparar populações, poderei comparar amostras e saber qual delas exige, por exemplo, uma amostra maior, qual delas é mais confiável, em qual delas a média é boa, em qual delas a média é uma média ruim, tá certo? É sobre esse assunto que nós falaremos, então, nas próximas aulas. Esse bloco eu encerro por aqui, foi um grande prazer, até a próxima.